Então, galera, estamos começando mais um Glória Podcast. Eu sou o Hélio Bruno. Eu sou Zito Neto. Marcos. E nós estamos aqui com o nosso convidado especial, ele, o Abdias Cidrão, apresentador do programa Atentai Bem, político, né, da nossa cidade, foi vereador por 2 mandatos, salvo engano, 3 mandatos. 3 mandatos, né, representou aí o povo por 3 vezes seguidas, né, ou foi alternado? Não. 3 seguidas. Consecutivas. 3 consecutivas. E hoje está aqui para bater esse bate-papo com a gente no nosso podcast, para contar também um pouquinho da trajetória dele, né? A vida dele antes da vida pública e para a gente saber um pouquinho da história do grande Abdias Cidrão. Antes da gente começar o nosso bate-papo, a gente quer lembrar que a gente trabalha com a BetSport BR, a melhor casa de apostas da cidade e da região. Quer fazer a sua aposta? Aposte na melhor da cidade e da região, a BetSport BR. Quer fazer também aquele extra? Seja cambista da BetSports. Isso aí, tamo junto. Vamos começar o nosso bate-papo aqui com ele. Abdias, antes de começar, se apresente para quem talvez não lhe conheça, né? Talvez, eu digo talvez, porque tem uma galerinha nova aí também que acompanha o nosso programa. Faça a sua apresentação para a galera que está acompanhando aí o nosso podcast. Pronto, eu sou Abdias Cidrão. Eu acho que realmente você está certo. Talvez algumas pessoas não me conheçam ainda por aqui, mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, ganhando essa oportunidade aqui do programa de poder contar um pouco da minha história, né? Que as pessoas conhecem muito o político, o apresentador de programa, mas não sabem as origens da gente, né? E essa é uma oportunidade muito boa para que a gente possa contar isso aqui nesse programa. Fico muito grato a vocês por isso. Pois é, a gente está com ele aqui. Vamos começar pela infância, né? Eu acho que a grande maioria da sua época teve uma infância complicada aqui. E eu acho que talvez não seja tão diferente, mas hoje a gente tem mais oportunidades, né? Tem a oportunidade de fazer faculdade, né? Com mais facilidade. Tem o FIES, tem muitas oportunidades. Também tem mais oportunidade também para ir para fora, para Goiás, para São Paulo. Corta a cana, né? Não quis dizer isso, né, Marcão? Não. Trabalhar na Perdigão, né? Ele também teve a oportunidade de ir para fora, mas não foi para Goiás, não. O Marcão tá malvado hoje, eu tô percebendo. E aí a gente começa pela sua infância. Como foi a questão da sua infância, escola? Como foi a infância do Abdias Cidrão? Pronto, essa é a primeira oportunidade que eu tenho, e por isso eu agradeço vocês, de contar isso, como foi a minha infância, onde foi isso, né? E eu tenho orgulho de dizer, para quem nos assiste, que eu sou vargem-grandense nato, né? Nasci num povoado chamado São Gonçalo, que fica a 55 quilômetros aqui da sede do município. Imaginem vocês que naquela época, não que faça tanto tempo assim, né? Mas naquela época era muito difícil nascer num povoado tão distante assim da sede do município. Naquele período a gente não tinha estrada para andar, carro era uma novidade muito grande, né? Num povoado distante como o que eu nasci. E eu passei 10 anos lá. Nasci e a gente só veio para a cidade, para a sede do município, quando eu já tinha 9 para 10 anos. Então eu tive que estudar lá, me alfabetizar por lá. A minha mãe era professora na época, lá na zona rural. E eu fui alfabetizado por ela, né? Me parece, na época, que eu fiz aquilo que a gente chama hoje de ensino fundamental de primeira etapa. Naquela época a gente chamava de primário. E eu fiz o primário lá, mas naquele período as escolas do município elas tinham que ser vinculadas às escolas aqui da sede. Então eles não emitiam por lá mesmo o boletim que a gente chama hoje, né? E aí, quando eu cheguei aqui, apesar de já ter concluído o ensino primário da época, eu tive que repetir o último ano do primário para poder pegar o boletim e me matricular na época no ginásio, né? Hoje é o ensino fundamental de segunda etapa, né, que a gente chama. Enfim, então era uma vida naquela época que tinha suas desvantagens, né? Mas também tinha suas vantagens. Naquela época a gente não tinha maldade, criança era criança mesmo, né? As brincadeiras eram de crianças, a gente
completava 15, 16 anos, ainda se comportando como criança. Os pais nem se preocupavam com essa vida, né, um pouco mais perigosa que se tem hoje, tanto na zona rural como aqui na zona urbana. Hoje, crianças de 14, 15 anos, muitos, infelizmente, já se envolveram com o crime, com drogas, enfim. Então, naquela época, a gente tinha as dificuldades para estudar, para se locomover, enfim, dificuldades financeiras também, né? Mas também não tinha esse perigo de se envolver tão cedo, né? com a criminalidade, com as drogas, com essas coisas que desarticulam as famílias de hoje, né? Então eu tive uma infância com dificuldade, mas uma infância tranquila, sem esse perigo de me envolver desse jeito. E aí, aos 10 anos de idade, nós viemos embora, meu pai resolveu, junto com a minha mãe, vir para a cidade para poder dar a oportunidade para os filhos estudarem. E aí eu continuei estudando aqui em Vargem Grande, e naquela época, filho de pobre, quando fazia o ensino médio, aí a gente comemorava e dizia que estava formado. Meu filho é formado. Por quê? Porque tinha concluído o ensino médio, né? E nós fizemos isso aqui. Os filhos que vieram para cá, do meu pai, da minha mãe, com esse objetivo, todos fizeram isso, né? Depois, você já falou, a vida ficou mais fácil, a política educacional, ela ficou melhor, né? Ficou mais abrangente, e de uns tempos para cá, todo mundo que quer, que deseja, tem a oportunidade de fazer faculdade, se formar, curso superior e trabalhar em outras coisas, né, um pouco mais tranquilas. Mas eu não posso reclamar, não. Eu acho que aconteceu tudo do jeito que era para acontecer mesmo. Na minha infância, na minha adolescência, eu não reclamo, não. Estou tranquilo. A gente via, por exemplo, você atuando como vereador, você tem o dom da palavra, né? Vamos dizer assim, de argumentar, de defender as suas teses. E como aluno, você também era assim ou você era mais tímido? Como foi o Abdias como aluno? Já tinha essa conversa, esse papo todo, essa questão de defender com ênfase a sua opinião, ou isso foi se construindo ao longo do tempo, já depois da escola? Olha, eu disse aqui no começo que eu fui aluno da minha mãe, né? Eu fui alfabetizado pela minha mãe. Então, eu não tinha aquela dificuldade de me expressar na frente do professor e dos meus colegas de sala, porque a professora era a minha mãe, né? Então, eu tinha a liberdade de poder falar, de poder conversar, né? Agora, essa questão de facilidade para se expressar, de defender com ênfase as suas convicções, isso depende muito do que você está defendendo. Tem coisas que você é muito bem familiarizado e tem outras que você não é. Eu não sei se as pessoas percebem, mas quando eu entro numa tese, quando eu passo a defender qualquer coisa, é porque eu estou muito bem preparado para isso. Eu não inicio um bate-papo se eu não tiver conhecimento naquilo. E é muito fácil saber quando eu não conheço. Se eu tiver num debate e ficar quieto, ficar calado, é porque eu não me sinto preparado para debater aquilo no nível que merece, né? Por isso eu fico na minha, fico tranquilo, né? Então, quando vocês me verem defendendo qualquer tese, enfim, é porque eu me preparei para aquilo. Certo. Aí a gente vai da sua infância da escola para os primeiros trabalhos, né? O que foi que, antes da vida pública, antes de se tornar vereador, quais as atividades, né, profissionais que você exerceu até chegar na vida pública? Porque eu acho que eu tenho conhecimento de você mesmo como vereador. Antes disso, não tenho lembrança. Até mesmo você morou um tempo fora, né? E assim, as nossas famílias não são próximas, a gente não tinha essa proximidade, então como foi que se deu? Depois do ensino médio, foi fazer o quê? Foi trabalhar com o quê? Olha, Bruno, Zitinho, Marcão, mesmo antes de terminar o ensino médio, eu ainda menor de idade, eu comecei logo a trabalhar, né? Naquela época eu tinha a necessidade de trabalhar para poder ajudar nas despesas de casa, né? E aí eu fui trabalhar no Armazém Paraíba. Na época eu acho que eu deveria ter uns 15 anos, mais ou menos. É um praxe, né, de todo mundo. Pois é. Paraíba. Paraíba aqui na cidade. Aqui na cidade. Não tinha muitas
muitas opções de trabalho aqui. Naquela época, loja, eu acho que naquela época só tinha o Paraíba e o Armazém Tabajaras, né? E eu, então, comecei a trabalhar no Armazém Paraíba. Me lembro demais, na época, o gerente era um senhor chamado Lima Borges. E por causa de uma brincadeira, eu pedi para ser submetido a um teste e tudo. E ele talvez não tenha acreditado que eu pudesse fazer, né? E me deu a oportunidade de fazer, mesmo eu sendo menor de idade. E aí eu respondi com muita facilidade, né? O teste que ele me aplicou e, enfim, ele teve que me contratar, né? Bom, então comecei a trabalhar no Armazém Paraíba. Trabalhei acho que uns 4, 5 anos no Paraíba, mais ou menos. Saí de lá já maior de idade, né? Aí quando eu saí do Paraíba, eu fui logo trabalhar na Melodisc, que era uma loja que tinha chegado em Vargem Grande, do mesmo ramo, móveis e eletrodomésticos. E aí fui trabalhar na Melodisc. Quando eu saí do Paraíba e fui para a Melodisc, eu, ainda com 19 anos, mais ou menos, no máximo 20, eu casei logo, né? E casei muito cedo, né? Tivemos logo o nosso filho, que é o único, também muito cedo, né? E a necessidade de trabalhar se tornou maior ainda, porque primeiro era para ajudar em casa, depois eu passei a ter a minha própria casa, né? A minha própria responsabilidade de família, mulher, filho. E aí trabalhei na Melodisc mais uns 3 anos. Depois da Melodisc, eu já tinha experiência com venda suficiente para trabalhar como representante comercial de uma empresa de Minas Gerais, lá de Uberlândia. Casa Uberlândia mesmo o nome da empresa. Era com móveis também? Não, vendendo mais de 1000 itens, né, que a gente tinha naquela época no nosso portfólio. E aí vendia-se de tudo, né? E eu viajava na nossa região aqui, fazia 10, 20 cidades mais ou menos. Enfim, passei a ser representante comercial nesse período. Mais para frente, depois de trabalhar um tempo como representante comercial, aí eu já me interessava por política naquela época, embora muito jovem ainda, né? E sei que eu deixei de ser representante comercial e passei a ser locutor oficial de uma campanha política. Na época, me parece que o candidato a governador era o Edson Lobão, né? Que inclusive foi eleito governador do Maranhão na época. Eu era o locutor oficial da campanha do Lobão aqui, em Vargem Grande. Acho que o prefeito era Chico Portela na época, né? E eu trabalhei também nisso, né? Dei um tempo na minha vida de representante comercial e fui trabalhar. A minha primeira experiência com comunicação foi essa, né? E fiz a campanha toda, né? O governador foi eleito e o prefeito de Vargem Grande, na época, né, Chico Portela, me chamou para trabalhar no serviço público. E eu fui secretário, ainda muito jovem, fui secretário de Cultura e Esportes na época. Os primeiros carnavais, quem fez em Vargem Grande fui eu, quando eu era secretário de Cultura. Me lembro muito bem que o primeiro mesmo foi lá na Praça do Mercado. E aí a gente colocou para desfilar as primeiras escolas de samba de Vargem Grande. Isso, quando você sabe um pouquinho, uma vez uma professora havia me falado sobre essa questão, que antigamente o carnaval era que nem do Rio de Janeiro, onde tinha escolas de samba, e não como é agora, refletindo no carnaval de Salvador, onde é axé e tal. Eu fiquei espantado, eu não sabia dessa. Acho que o professor Saulzinho trabalhou muito com isso também. Saulzinho era da Escola Unidos de São Carlos, da diretoria, junto com o professor Valbeci. Sim, acho que meu tio tocava nessa escola também. Pronto, a família do professor Valbeci foram os idealizadores da Escola de Samba Unido de São Carlos. E um pessoal aqui do centro da cidade fundaram a Escola Gaviões, certo? E essas duas escolas, elas competiam, né, durante o carnaval. Aí se produziam todo mundo, faziam grandes desfiles, e eu era que comandava tudo isso, porque eu era o secretário de Cultura. Então isso foi na sua época, né? Isso foi no meu período que começou. Depois disso, aí começou essa nova fase da minha vida que eu tive que sair do país, né? Eu acho que então, a gente vai chegar nisso aí também, né? Então a gente já pode ir para essa parte, né?
Como foi que chegou essa decisão? Como foi que você tomou essa decisão de ter que sair de fora do país? Foi o convite de alguma empresa? Quer falar, Marcão? Quero falar uma coisa rapidão, uma curiosidade também, sobre a história do... Por exemplo, ele falou que muito cedo ele começou a trabalhar no Paraíba, né? Certo. Isso há um tempo. Isso me faz imaginar há quanto tempo o Paraíba está aqui. Se o Paraíba, se o Paraíba já estava aqui, depois a cidade chegou. Se for direto aí. Eu falei que o Marcão tá malvado hoje. Falei, Marcão tá malvado Senti uma hoje. cutucada aí. Eu senti que ele tá querendo revelar mais ou menos Nossa. quando foi que eu nasci. Não sei se mais... Enfim. Era só uma curiosidade, né? Isso é uma curiosidade. E aí foi uma decisão sua de ter que ir embora? Foi um convite de alguma empresa para trabalhar fora? Como foi que você chegou a essa decisão? Pronto, na época eu era secretário de Cultura e Esportes, né, da cidade. E um grande amigo meu daqui de Vargem Grande foi para a Alemanha na época, porque ele já tinha uma irmã que morava lá, e ele foi para lá. E ele era casado com uma irmã da minha esposa. Certo. O nome dele é Valtemir Correia. Valtemir Correia. E ele foi para lá e disse: se eu tiver a oportunidade de arrumar um trabalho para ti lá, tu tem coragem de ir? E eu na época disse para ele: eu tenho coragem sim, e vou, né? Mas eu achei que não ia se concretizar isso, né? Mas na verdade, depois de um ano mais ou menos que ele estava por lá, eu continuava secretário aqui. Aí me ligou e disse: olha, já arrumei o trabalho para ti, e agora? Tu vem? Eu já tinha dado minha palavra, né? E fui. Mas também não foi só por causa da palavra não, né? Claro. Fui seduzido pela oportunidade de ganhar um salário melhor. Naquela época, cada país tinha sua moeda. E o marco alemão era talvez uma das moedas mais fortes do mundo, né? Só o dólar era mais valorizado do que o marco alemão. E eu fui para lá porque, na época, um salário mínimo lá representava 50 salários mínimos aqui. Nossa. Né? Então, era muito diferente. Né? E eu, seduzido por isso Quem também... não iria, hein? Eu era me botar. Eu estava ajeitando minhas coisas. Você sabe não, mas a diferença de salários era muito grande, né, em relação aqui, mas e o custo de vida também era alto? Assim, Pois é. Compensava? Pronto, aí que eu vou chegar, Marcão. Eu fui para a Alemanha com um objetivo. Qual? Na época eu não tinha casa própria ainda. Então eu pensei, eu vou para lá, eu vou comprar a minha casa para morar com a minha esposa, com meu filho, uma casa confortável, né? E vou ver o que mais eu posso conseguir por lá. E aí eu fui. Bom, uma coisa muito desafiadora para mim na época. Eu ainda muito jovem, né? Larguei o emprego de secretário municipal aqui. Na época a gente tinha uma sala, né? Com telefone, com secretária, com ar-condicionado, né? E eu larguei tudo isso, ganhava um salário a nível de Vargem Grande até razoável, né? Como hoje ainda os secretários ganham. Mas eu me seduzi pela proposta financeira de lá, sabia que ia enfrentar todo tipo de dificuldade, primeiro, sem falar uma palavra do idioma, né? Alemão, que diga-se de passagem, para quem fala português, é um dos idiomas mais difíceis que tem no mundo, para quem fala português. Quando você, em português, está indo, o alemão está voltando. Você não consegue traduzir nenhuma frase de português para alemão e vice-versa. Né? Só depois que eu fui descobrir isso, claro. Né? Bom, enfim. Foi pela palavra. Fui pela Deu a palavra, né? Pois é. Aí, cara, saí de Vargem Grande, deixei a minha esposa, deixei o meu filho pequeno, meu filho na época tinha um ano e meio mais ou menos, e eu fui. Chegando lá no aeroporto de Frankfurt, esse meu amigo, Valtemir Correia, estava lá me esperando. E aí, no dia seguinte, eu cheguei à tarde lá, no dia seguinte eu já fui para o meu primeiro dia de trabalho. Me lembro demais, a empresa era uma empresa italiana, mas com sede na Alemanha, e é uma empresa que era a principal concorrente do McDonald's lá na Europa. Era uma empresa grande, multinacional.
E eu cheguei lá, sem falar uma palavra em alemão e nenhuma palavra em italiano, que era o idioma oficial da empresa, que a empresa era italiana. Então sobra o que para a gente fazer? Sobra os trabalhos que você não precisa conversar com ninguém. E aí eu tive que encarar. E aí trabalhei, fiz tudo que precisava fazer para poder ficar por lá. Me lembro muito bem, vou contar isso só para vocês aqui. Ninguém tá vendo. Ninguém está vendo. Pois é, quando eu estava com uns 20 dias mais ou menos lá, bateu um arrependimento tão grande e eu decidi, vou embora, não vou ficar. A minha passagem naquela época, Zitinho, a gente precisava comprar passagem aérea de ida e volta, certo? Porque eu não tinha visto para ficar lá. Então eu precisava ter uma passagem para embarcar para lá já com data marcada para voltar. E a minha passagem ainda estava em validade, né? Na época a validade era 45 dias, 50 dias, enfim. E eu decidi, vou voltar. Uma semana depois saiu o primeiro pagamento. E aí quando eu fui fazer a conversão, né, do marco para o real, era 54 salários mínimos na época, né, aqui. Aí eu disse, vou ficar. E aí fiquei. Vou mais não. Não vou mais. Eu acho que seria a Ele decisão não de vai, qualquer um. não! Então eu fiquei, cara. Eu passei 4 anos praticamente. Não completou 4, mas foi quase 4 lá. Ininterruptos, sem voltar ao Brasil, sem ver o meu filho crescendo, certo? Enfim. Mas depois de 1 ano e meio, mais ou menos, que eu estava lá, aí eu consegui realizar o primeiro objetivo, que era comprar a casa. E aí eu comprei. Comprei uma casa confortável, graças a Deus, na época, né? E aí me senti desafiado a cumprir um outro compromisso, né? Eu disse, então eu vou ficar agora até poder comprar um carro. Aí fiquei. Aí quando eu comprei o carro, aí eu disse, não, eu já estou aqui, eu vou ficar um pouco mais, para mim poder chegar com algum dinheiro lá, né, para fazer alguma coisa. Mas aí eu comecei a ver que não era legal o meu filho estar crescendo sem a minha presença, né? Minha esposa está aqui sozinha. E aí eu resolvi voltar então. Mas então seu objetivo sempre foi voltar. Não, claro. Nunca permanecer Claro. lá. Aí o Marcão falou aqui logo no começo sobre a questão do custo de vida. Aí, Marcão, te respondendo, eu fui para lá com o objetivo de fazer isso. Eu não fui para lá para viver uma vida normal, né? Então eu abdiquei de tudo e não tive vida social lá na Alemanha. Eu fui para lá foi para ganhar dinheiro, certo? Bom, o que me ajudou a decidir voltar é que começou aqui o Plano Real. O Plano Real... Fernando Henrique. 94. Na verdade, Itamar Franco. Pronto. Governo Itamar Franco, o Marcão tem razão. Certo. O sim. Plano Real, ele teve um período de transição. Então, nós tivemos uma moeda chamada URV, para depois entrar para o Real, que ainda hoje está. Certo? Aí, quando eu fui fazer a conversão do marco alemão para a URV brasileira, aí já não compensava mais ficar por lá. Aí eu, como secretário aqui, já estava ganhando mais do que lá. Certo? Bom, aí eu disse, então agora é hora de ir embora, né? E aí vim embora. Graças a Deus, cheguei bem, cheguei aqui na época da Copa de 94, o Brasil foi campeão, inclusive, né? Naquela Copa eu cheguei, acho que o primeiro jogo do Brasil foi contra a Bolívia, né? Foi contra a Bolívia? Não. O primeiro jogo da Copa foi Alemanha e Bolívia, certo? A Copa era exatamente lá. Não, era nos Estados Unidos. Estados Unidos, pronto. A Alemanha era a última campeã e por isso estava fazendo o primeiro jogo. Então era Alemanha e Bolívia, eu assisti ainda em São Luís, né? E depois, no dia seguinte, eu vim para Vargem Grande. Então foi um desafio, né? Uma coisa incrível que aconteceu na minha vida, uma experiência que ainda hoje eu tiro proveito disso, né? Aprendi coisas incríveis, aprendi a falar outros idiomas que eu nunca imaginei, né? Eu cheguei a falar fluentemente
italiano, a ponto de conversar com os italianos e eles não perceberem que eu não era italiano. E também falei alemão o suficiente para trabalhar, né? Para me sair bem no trabalho, né? Esses idiomas que são muito mais difíceis para quem fala português, a gente chega a ser engraçado falando, né? Você bota muito apelido em palavras, enfim. Agora italiano não, italiano é a língua que vem do latim também, né? Então você consegue traduzir as frases, né? E eu aprendi fluentemente italiano. Ainda me viro, né? Ainda falo razoavelmente italiano. Agora, alemão é preciso que você pratique. Tem que praticar, se não praticar, você vai esquecendo, né? E no começo, quando eu vim para cá, alguns amigos meus de lá da Alemanha vieram aqui para minha casa, passaram 10 dias, 15 dias por aqui, e a gente ia exercitando esse idioma, né? Mas depois as coisas foram ficando difíceis, tanto para cá como para lá, e aí acabou que faz tempo que não vem alemão aqui me visitar. Então a gente ainda conhece alguma coisa, dá ainda para se esforçar um pouco, ainda sai um alemão meio arranhado, mas sai, certo? Bom, mas uma experiência que eu nunca imaginei viver. Vivi, vou levar para a vida inteira o que aconteceu comigo lá na Europa. E aí eu tive a oportunidade também de conhecer todos os países da comunidade europeia. Naquela época eram só 12 países, né? Hoje tem 30, mais de 30, mas naquela época eram só 12 países da comunidade europeia. E eu tive a oportunidade de trabalhar em todos eles. Passava 15 dias num país, aí cumpria aquele objetivo lá, passava mais 15 em outro, enfim. Todos pela mesma empresa, no caso. Todos pela mesma empresa, né? Bom lá que é tudo muito perto, né? Tudo muito perto. De carro, você se movimenta em 4, 5 países num dia, de carro, certo? E eu, como tenho ainda uma aparência meia europeia, né? Entendeu? Então eu não precisava me esconder para nada, né? Porque, na verdade, a gente trabalhava lá na Alemanha, todos os sul-americanos, todos os africanos, todas as pessoas que estavam lá trabalhando, poucos tinham visto de trabalho, certo? Os meus colegas que trabalhavam junto comigo na sede, na matriz da empresa, a maioria, quando chegava a fiscalização, tinha que sair para se esconder, certo? E eu doido para sair também, mas o gerente dizia, não, você não precisa sair não, porque você fala muito bem o nosso idioma aqui e tem aparência. Ninguém vai desconfiar que você não é alemão ou italiano, porque lá eu era italiano, né? Então o pessoal achava que eu era mesmo italiano. E aí eu ficava trabalhando mais do que os meus colegas, né? Meus colegas saíam, passavam 2, 3 horas tranquilo, passeando por lá, enquanto o pessoal fiscalizava, né? E eu lá dentro trabalhava, né? Então, queria uma folguinha também. Bom, nessa hora não foi muito bom ter a mesma aparência deles, né? Mas é isso. Aí, até pra galera que tá aí, ó, achando que morar fora é só flores, né? Não, amigo. Nada. Tem que ralar, tem que trabalhar. E voltou pra cá, quando você voltou, veio pra trabalhar em quê? Já tinha alguma coisa certa ou não? Olha, como eu tinha intenção de ficar mais um tempo lá, e aí depois o plano real aqui desmanchou esses planos, né? Então eu voltei e não tinha ainda como fazer nada por conta própria, porque, enfim, naquela época eu precisava de um investimento maior, entendeu? Não tinha as facilidades que tem hoje, você não podia trabalhar pela internet, por exemplo. Enfim, eram anos diferentes, mais difíceis para se fazer essas coisas. Então eu retomei a minha profissão de representante comercial. Aí eu fui trabalhar numa empresa de fogos de artifício lá de Minas Gerais, e por essa empresa eu tive a oportunidade de conhecer o Brasil inteiro, trabalhando, porque o representante de fogos de artifício, ele trabalha por região. Então eu primeiro trabalhei na região Nordeste, são 9 estados, né? Aí você percorre toda a região. Depois eu mudei para a região Centro-Oeste, fui morar em Goiânia. Depois eu mudei para a região Sudeste, né? Aí fui para Minas Gerais. Depois eu fui trabalhar na região Sul, mas morando em Minas Gerais, certo? E depois eu voltei aqui para Vargem Grande e fui trabalhar na região Norte. Então eu trabalhei em todas as regiões do Brasil, vendendo fogos de artifício. Passei aí em torno de 8 anos aproximadamente. Aí chegou a hora de realizar o desejo de me tornar político.
Já vinha desde antes de ir para fora, né? Esse desejo. Eu sempre tive vontade, porque eu achava que as coisas que aconteciam dentro da Câmara Municipal não eram obrigatórias, era opção. Então eu queria testar isso. Será se eu serei obrigado a fazer algumas coisas lá dentro que eu não concordo? Né? Vamos partir então desse ponto. Qual era a sua visão da Câmara naquela época, do papel dos vereadores e qual foi a experiência que você teve lá? Até para a gente saber, porque assim, tem gente que entra na vida pública porque ele quer representar, por exemplo, uma classe social. Tem gente que se lança vereador porque ele quer representar os professores, alguém quer representar a classe dos trabalhadores mais rurais. E qual era a tua ideia na época? Olha, na verdade, no meu primeiro mandato, né, quando eu entrei para disputar realmente a eleição, eu não tinha um público-alvo assim, não, certo? O que eu queria mesmo era provar aqui do lado de fora da política que era possível fazer um trabalho diferente daquilo que eu via que estava sendo realizado lá dentro da Câmara na época, né? Naquela época, eu não sei se vocês alcançaram esse período, mas naquela época ninguém sabia de nada, né, Marcão, o que acontecia dentro da Câmara. Não tinha transmissão de rádio, não tinha transmissão, nada, não se fazia nenhuma matéria. O vereador trabalhava tranquilo lá, podia fazer aquilo que quisesse, ninguém sabia de nada. E essa era uma das coisas que eu desejava mudar. Eu queria dar visibilidade para o Poder Legislativo, que não tinha na época, né? Então, eu me lancei, a minha família sempre teve um partido político aqui, o PMN, Partido da Mobilização Nacional. A minha mãe já tinha sido candidata por esse partido, a minha irmã, a professora Leidinal, já tinha sido candidata também por esse partido. E eu, então, resolvi dar um tempo na vida de representante comercial, eu disse, eu vou tentar, então, ingressar na política por aqui. Na época, o doutor Miguel era candidato a prefeito e acho que era contra Aparecida naquela época. Exato. Foi um embate até bom, né? Pronto. Aí o doutor Miguel acabou, nos últimos dias, caindo a sua candidatura na Justiça. O candidato a vice era o Fábio Braga, na época, e assumiu a titularidade da candidatura. E eu acho que o povo não aceitou muito e aquilo que era dado como certo, que era a vitória do Miguel, acabou acontecendo uma derrota para Aparecida. Estamos falando de 2003, né? Estamos falando de 2003. 2003 que 2004 a 2008 ela assumiu. Não, ela assumiu de 2005 a 2008, foi em 2004. Foi em 2004. Pronto. O que eu fiz? Entrei, certo? Consegui fazer uma campanha do jeito que eu imaginava que todo mundo deveria fazer, campanha na base do diálogo, conversando, falando a verdade para as pessoas, e fui eleito. Na época eu fui o terceiro colocado, bati na maioria dos políticos tradicionais da época, eu perdi na época para o Chicocó, que tirou uma multidão de votos, que nem precisava, mas tirou. O presidente da Câmara na época era o vereador Tontoni, que também foi reeleito com 800 e poucos votos, e eu tirei 652 votos na época, uma votação extraordinária que dava para eleger 2 ou 3 vereadores, certo? Bom, pela quantidade de votos, eu logo imaginei, agora não posso decepcionar, porque foi muita gente que acreditou nesse projeto. E aí fui para a Câmara com esse objetivo. Qual? Saber se era obrigado a fazer as coisas que eu via acontecendo lá dentro, ou se eles faziam era porque queriam. E aí passei a fazer um trabalho um pouco diferenciado dos demais vereadores. Isso incomodou muita gente, eu tive assim, muitos embates fervorosos dentro da Câmara, até as pessoas se acostumarem com a minha presença lá. A minha avó dizia assim, agora vai falar o homem que fala bonito. Ela gostava de ouvir as suas explicações lá na Câmara, né? Aí disse assim, quando dava a palavra para a Abdias, né, a vovó disse assim, agora é o homem que fala bonito. Era só lhe conhecia assim, não tinha, acho que nem tinha TV ainda na época, estava começando a questão de TV. A gente não via. Aí, o que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz, eu convidei
o vereador Chicocó, na época, que era parceiro político, né? Foi eleito no mesmo grupo que eu. O presidente da Câmara era o Toncha. Eu fui eleito logo de cara, primeiro secretário, né, da mesa diretora. Era o responsável por fazer as leituras, dar conhecimento dos projetos, né? Bom, mas a gente fazia isso lá dentro da Câmara, não tinha ninguém para assistir lá em loco e nem para ouvir em casa, porque não tinha nenhum tipo de transmissão. Bom, então a primeira coisa que eu fiz foi convidar o vereador Chicocó e pedir permissão para o presidente, que era o vereador Toncha na época, para que a gente levasse um veículo de comunicação lá para dentro. E aí nós levamos. Na época, a Rádio Iguará, rádio pertencente hoje à Igreja Católica, na época já era também. Aí sim, aí o parlamento ganhou uma notoriedade enorme. Passou a ser antes das transmissões e depois das transmissões. É por isso que a sua avó dizia, agora vai falar fulano de tal. Porque aí o pessoal passaram a ouvir em casa. E eu acho que ainda hoje não tem nenhum programa de rádio que tenha a audiência que tinha na época as transmissões da Câmara Municipal. Aí sim, aí a gente passou a ter um trabalho que as pessoas ouviam. Não viam, mas ouviam, né? Por isso que ela dizia, tá aí o homem que fala bonito, mas não sabia quem era o homem, né? Porque ela não via, ela só ouvia. Bom, daí para frente, Bruno, Zitinho, Marcão, daí para frente, a gente passou a se destacar dentro do parlamento. E passamos a provar de que não era preciso fazer aquilo que a gente via acontecendo dentro da Câmara, que se fazia aquilo era por opção, não era por uma obrigatoriedade, né? Aí pronto, chegou o período de renovar meu mandato e eu tive voto para eleger 5 vereadores. Minhas campanhas nunca foram caras, nunca foram gastando, e até porque eu não tinha mesmo, não tenho dinheiro para gastar, para fazer aquelas campanhas mirabolantes, não. Sempre falando a verdade para as pessoas, dizendo isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. Quando alguém me questionava por qualquer coisa, o eleitor no interior do Nordeste, ele gosta sempre de ter alguma coisa para poder fazer algum compromisso. E eu, quando podia fazer, dizia isso aqui eu posso. E quando não podia, dizia isso aqui eu não posso, antes de receber o voto, né? Então isso me credenciou, né, a ter uma votação muito expressiva na eleição. Naquela época, o vereador se elegia com 300 votos e eu tive 1.399, né? Então, eu tive voto para eleger muitos vereadores. Foi né? mais votado na época, né? Mais votado na época e puxei alguns vereadores do meu grupo, né? Naquela época ainda existia, né, a coligação, hoje isso não existe mais. E fazendo esse trabalho, aí eu me tornei conhecido. Como no começo do programa você falou, será que alguém não conhece? Né? Bom, talvez tenha alguém que não conheça, né? Eu acho pois muito é. difícil. Então, essa história política é uma história que todo mundo conhece. Há quem goste e há quem não goste, porque política é assim. Faz parte, né? Faz parte, política, você simpatiza com um, não simpatiza com o outro. Aí também o político, o eleitor, às vezes, ele é muito passional nessa questão da política, ele é apaixonado pelo político e não por aquilo que ele faz, Claro. né? Às vezes você gosta de um lado político, e aí se eu não sou daquele lado político, então você não gosta de mim porque eu não sou lá, não é por minha causa, é só porque eu não pertenço ao lado que você admira, simpatiza, enfim. Então eu enfrentei também esses problemas, né? Ainda hoje enfrento, ainda hoje tem gente que não gosta de mim por causa da política, mesmo eu estando sem mandato, né? Enfim, mas o cara que entra na vida pública, ele tem que entrar pronto para essas coisas, ele tem que saber que na vida pública você constrói amizades e inimizades também, embora sejam poucas, né? Mas acontece, né? E eu, Bruno, consegui 3 eleições consecutivas sem fazer campanhas caras, né? Claro que você gasta com a logística, né? Você precisa se movimentar. O município de Vargem Grande, ele tem uma peculiaridade. Ele é muito grande do ponto de vista territorial. Nós temos 2.000 quilômetros quadrados. Existem povoados aqui que fica a 80 quilômetros aqui da sede do município. E você, candidato a vereador, tem que se movimentar por todo esse território aí, né, do município. E você tem que ter uma logística de campanha. E isso custa. É gasolina, entendeu? É carro, é moto, é material de propaganda, enfim. Então, não é barato se fazer uma campanha.
a parte logística. E isso daí eu tinha que fazer, como todo mundo. Agora, nunca fiz campanhas caras de ficar comprando isso, comprando aquilo. Graças a Deus, nunca precisei, né? E tive 3 mandatos consecutivos. Saí cumprindo um compromisso, uma palavra dada, né? Eu tinha um objetivo de ser candidato a vice-prefeito na chapa do lado que eu sempre pertenci e não consegui na época, né? Aí me candidatei de novo a vereador, fui eleito. E logo no primeiro ano de mandato eu disse, esse aqui é o meu último mandato como vereador, pelo menos nessa sequência aqui. Se eu não conseguir vaga na chapa majoritária, eu não me candidatarei a vereador. Vou apoiar o vereador Josias, candidato a vereador Josias. E aí, quando chegou na época, eu não concretizei essa ideia de ser candidato a vice, não fui candidato a vice, mas cumpri minha palavra de não ser candidato a vereador. E cumpri também a palavra de apoiar. Também nessa época que muita gente duvidou, né? Disse, não, ele não vai largar, ele não vai deixar e tal. Larguei porque eu sou um cara que a palavra para mim é a coisa que todo mundo deveria ter, certo? Porque é uma coisa que todo mundo pode fazer, é ter palavra, porque a palavra é sua, né? Mas, infelizmente, algumas pessoas não gostam muito disso. Mas eu prezo demais pela palavra. Se eu disser uma coisa, pode ter certeza que eu vou fazer aquilo. A não ser que tenha uma coisa muito forte que me impeça de fazer aquilo. Mas se não tiver, se tiver ao meu alcance cumprir a minha palavra, eu vou cumprir, né? E eu cumpri, então. Apoiei o candidato a vereador Josias na época, junto com o movimento sindical. E aí ele conseguiu, foi eleito, né, com uma votação até razoável também. E eu fiquei fora, né? E quando você fica fora, aí você fica fora mesmo, entendeu? Do mundo político, você não consegue mais fazer as coisas que você vinha fazendo politicamente. Outras pessoas entram nessa lacuna que você deixou, e aí depois, para você conseguir reaver tudo aquilo de novo, é um trabalho grande, certo? E como eu acho errado fazer campanha gastando dinheiro, enfim. Então, eu me candidatei de novo nessa última eleição, mas fiz a campanha como sempre fiz, sem envolver a questão financeira no meio. E aí, acabou que não deu, né, para ser eleito, mas estou muito feliz com a votação que tive. Prova que ainda tem muita gente que vota pela palavra, que vota por convicção, que vota sem precisar dessas questões financeiras maiores, né? E aí a gente vai para sucesso de audiência, que é o seu programa Atentai Bem, que é como o Zito até disse, né, uma frase que ele sempre usava, né? Sempre usava quando ele ia começar um discurso, Atentai Bem. O programa que a gente teve a felicidade de participar, quero até agradecer a galera que assistiu o programa, que compartilhou, né? E recomendar que assistam, né? O programa Atentai Bem, do Abdias. Como foi que surgiu a ideia de ter o programa de televisão, esse novo desafio aí? Pois é, Bruno. Esse aí foi realmente um desafio grande, porque eu tinha trabalhado com locução, mas em carro de som, né? E uma locução diferente, uma locução de campanha política, né? Não é uma locução de vender mercadoria, disso e daquilo, né? Enfim, nunca tinha feito um programa de rádio, nem de televisão. Eu era acostumado a dar entrevistas, né? Era acostumado a conduzir, né? Eu fui presidente da Câmara, né? Então eu tinha que conduzir os trabalhos legislativos, né? Que se parece um pouco com isso que a gente faz na TV hoje. Mas era um desafio, porque era uma coisa que eu não tinha feito ainda. Mas eu gosto muito de me desafiar, certo? Eu acho que a gente nunca está completo. A gente tem que estar sempre buscando evoluir, melhorar naquilo que a gente faz. E me lembro que, conversando com a Irandi, com o Dr. Miguel, enfim, com o pessoal da Rádio Nova, né, do Grupo Novo de Comunicação, e ele dizia, olha, está faltando aqui um programa que impacte, um programa que possa prender a audiência. E aí, na época, a gente estava na véspera de uma eleição, e aí eu idealizei, né, um programa chamado Mesa Redonda, que eu não sei se vocês chegaram a assistir. Pronto. Aí esse programa era
políticos, né, participando, tudo, enfim, falando dos problemas do município, etc e tal. De vez em quando eu também participava, né, certo? Enfim, aí foi um sucesso de audiência esse programa, muita audiência mesmo, tanto pelo rádio, na própria TV e pelo YouTube, né? Então, depois que passou o período da eleição, esse programa não tinha mais sentido, né, porque era um programa político, aí saiu do ar também. E aí eu fui cobrado por isso. Me disseram, olha, da mesma forma que você criou esse programa e foi um sucesso, vamos ver se a gente consegue bolar uma outra coisa que possa prender também a audiência das pessoas. Aqui em Vargem Grande e aqueles que tiverem interesse de assistir pelo país, pelo mundo, porque a internet leva isso para todo lado, né? Enfim, aí eu disse, mas eu não tenho tempo para fazer isso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que... né? Aí disse, não precisa ser diário, vamos fazer uma vez por semana. Aí eu fui para casa, fiquei pensando, conversei com minha família, né? E aí eu disse, eu vou fazer então. Se não der certo, a gente não é obrigado a continuar, né? Pois é. E aí idealizei esse programa. Tudo. Como seria o cenário, como seria a dinâmica do programa, entendeu? Era um programa jornalístico, né? E um programa que entrevistaria sempre personalidades da cidade para a gente poder debater as questões relevantes, importantes. Me lembro que na época estava muito forte essa questão da Covid. E aí nós tivemos a ideia de fazer o programa de estreia com o Dr. Samuel, aqui que trabalha em Nina Rodrigues, né, um médico muito conceituado na região, e o Dr. Miguel, que tem 45 anos de profissão, né, de medicina, e o programa ao vivo, né? O programa ao vivo é diferente. No primeiro dia lá. Pois é. Agora imagine. Aí é um desafio mesmo, amigo. Imaginem vocês, eu nunca tinha apresentado um programa de TV. Aí eu chamo para a bancada 2 médicos muito conceituados para fazer o programa ao vivo. E o programa não é só entrevista, acontece também 2 blocos de notícias que também são apresentados ao vivo e que eu tenho a missão de, depois que passa a matéria, comentar sobre aquilo, né? E não pode ser qualquer comentário, tem que ser alguma coisa coerente, não posso dizer qualquer coisa, né? Eu tenho que ter conhecimento sobre aquilo que está passando para poder mostrar para as pessoas. Enfim, mas eu aceitei o desafio. E aí fui apresentar o primeiro programa no dia 2 de junho. Foi o primeiro, era uma quarta-feira. E aí fizemos o programa. E foi um sucesso de audiência. Visualizações que nem precisava tantas pelo YouTube, né? Ninguém assiste, quem está aqui dentro da rua, não assiste ao vivo pelo YouTube, não. Ele assiste pela TV, ou então ele ouve no rádio, né? O YouTube é aquele que não teve a oportunidade de assistir ao vivo. Então ele vai lá no YouTube para assistir. Me lembro que nessa época nós tivemos quase 2.000 visualizações só pelo YouTube. E uma audiência estrondosa no rádio, né? Para todo lado, o rádio ligado, né? E também pela TV. E aí nós ficamos fazendo esse programa toda quarta-feira, sempre ao vivo, né? E aí eu fui me desafiando cada vez mais, né? Tratando de questões cada vez mais relevantes e tudo. Não é fácil você ter na bancada profissionais de diversas áreas e você, como âncora do programa, ter que entender de tudo aquilo. Porque como é que eu vou te entrevistar sem entender o assunto que você é o especialista, né? Eu tenho que entender alguma coisa, eu tenho que fazer as perguntas coerentes, né? Eu tenho que fazer os comentários coerentes. Então, a gente estuda mais do que o entrevistado para poder fazer o programa, né? E eu acho muito bom isso, porque eu sou muito curioso, né? Eu sou um cara que gosto muito de estudar, né? Saber o que está se passando no Brasil, no mundo, né? Para que eu possa estar sempre antenado, estar sempre atualizado, né, em todos os assuntos. E esse programa está me desafiando a fazer isso mais do que eu gostava de fazer, certo? Então, todo ano, toda semana é um assunto diferente, um tema diferente. E aí eu tenho que passar a semana toda me preparando para poder fazer um debate de alto nível com os entrevistados, certo? Aí às vezes você fica pensando, poxa,
como é que você vai debater aqui sobre a Covid se você não é da área de saúde? Poxa, basta estudar. A internet está para isso, né? A internet hoje está para isso. A internet hoje facilita muito a vida de quem quer se inteirar sobre os assuntos relevantes. E eu utilizo bastante essa ferramenta. A internet é a minha grande parceira, certo? O Google é o meu grande parceiro, entendeu? Então eu estudo bastante e aí a gente tem conseguido, né, fazer um programa de nível, né, um programa bom, diferente, que prende a audiência das pessoas. Eu estou feliz pra caramba por isso. E tá de parabéns o programa, assisti alguns, né? Além do nosso, é claro. O nosso eu assisti umas 10 vezes. E acabou que Virou foi na até meme, televisão. né? Ah, virou até meme. E tá de parabéns, ó, muito obrigado por participar desse podcast com a gente. A gente fica muito feliz de ter contado a sua história aqui. E gostaríamos também de contar histórias de outros políticos, né? Da nossa cidade. Talvez você que esteja assistindo aí também tenha um trabalho diferente aqui na cidade, vai ter a oportunidade de contar a sua história aqui. E de saber também que você é nosso telespectador, né? Sou inscrito no canal de Inscrito no vocês, canal, estou acompanha. sempre assistindo, assisto o Finta Esportivo com o Tony Mix e tudo. Assisto as lives, né? Eu gosto muito, eu sou apaixonado por futebol, gosto demais, joguei futebol, inclusive, fui campeão aqui, hein? Será se você não se lembra? Você Por qual time? Eu fui campeão pelo Guarani, eu fui bicampeão vagingrandense, era atacante, marcava meus gols, certo? Às vezes corria mais do que a bola, certo? Mas fui campeão. Eu fui campeão aqui em 90. Eu fui campeão em 90, fui bicampeão em 91 e fui campeão da Copa Luiz Rocha Lima em 91 também. Em 91 nós ganhamos o título municipal e mais o título dessa Copa Luiz Rocha, que todos os clubes da cidade participaram. Então a gente foi campeão municipal 2 vezes no mesmo ano, certo? E eu cheguei a ser vice-artilheiro, né, do campeonato uma vez, né, no primeiro que nós ganhamos, que foi em 90. Enfim, então eu sou apaixonado por futebol, gosto demais de futebol, estudo bastante sobre futebol também, tanto o internacional, que hoje tem mais graça do que o nacional. Com Né? certeza. Pois é, então eu estou sempre ligado. Manchester City hoje é o grande, já foi Barcelona, já foi Real, enfim, os grandes jogadores que estão jogando hoje no futebol internacional, a gente conhece tudo isso também. Eu falo pouco sobre isso na TV porque os assuntos da TV são outros, né? Mas quando a gente para falar sobre esporte, eu também conheço algumas coisas, né? E gosto muito, gosto demais. Então, assisto o programa Finta Esportiva, as lives principalmente, gosto das suas narrações, né? Acho bacana. Nossa, André Reine, da Pois é. Nem chegar tanto. Às vezes até mando mensagem lá nas transmissões ao vivo, né? Pelo YouTube. Enfim, então eu gosto muito de ser autêntico. Gosto muito de falar a verdade, doa a quem doer. Gosto muito, demais, de cumprir com a minha palavra, certo? E esse meu jeito de ser provoca diferentes sentimentos nas pessoas. E eu sei disso, por isso eu não vou me aborrecer com ninguém que não goste do meu trabalho ou até mesmo de mim. Porque eu sei que tem quem goste do meu trabalho e de mim também, certo? Unanimidade, quem é que tem? Ninguém tem, né? O nosso Pai Eterno veio para cá para salvar o mundo e acabou, né, que as pessoas, nem todo mundo acreditou, né? Aliás, acho que a maioria não acreditou, né? A história nos conta isso. Então, eu nasci lá dentro do mato e tive grandes oportunidades na minha vida que, pelo local que eu nasci, pela dificuldade que era na época, né? Pela situação de pobre que eu sempre tive, né? Principalmente no período de infância e adolescência, né? Então, eu acho que eu cheguei mais longe do que eu imaginei um dia, né? Morei na Europa, joguei futebol, fui político, fui eleito várias vezes com votações grandes, aí me desafiei para entrar para o ramo da comunicação, aí apresento um programa de TV que, graças a Deus, tem audiência. Então, eu sou um cara feliz, né? Tenho uma família,
tenho um filho que, graças a Deus, só me dá orgulho, duas formações superiores, se formou em enfermeiro, agora se formou em odontologia, só tenho um filho, enfim, então eu não posso reclamar de nada, nem quando as coisas estão ruins, eu não reclamo, porque eu sei que todo mundo atravessa momentos difíceis e momentos bons. Então, quando a coisa está boa, eu estou alegre. E quando a coisa está ruim, eu estou tranquilo, sabendo que aquilo vai passar. É assim que é o Abdias Cidrão. Não deu pra galera ver, mas quando o Abdias falou assim, eu jogava futebol, o Tony Mix, que tá aqui no nosso batidor, diz assim, jogou muito. Ele disse assim, ó, é antigo. O Guarani, cara, tinha uma curiosidade, entendeu? O Guarani foi formado pelo resto, certo? Pelo resto? O resto. Formaram todos os clubes, todos os times, e aí ficaram aqueles jogadores que nenhum time aproveitou. Aí nós dissemos, vamos formar um time com essa galera aqui? Seu Chaga, era o cabeça, né? Eu e outros amigos, e aí nós formamos um time com o resto, certo? E nós fomos campeões municipal logo no primeiro ano, que foi 90. No segundo ano, aí a gente já estava na moda, aí os craques queriam jogar no Guarani, e jogaram, né? E aí nós passamos a ser uma realidade, um clube que as pessoas já colocavam como favorito também, né? Entre outros, né? Mas no primeiro ano, nós éramos o resto, e nós ganhamos com o resto. Desde esse tempo o pessoal não sabia contratar para futebol. Deixaram os craques de fora. Galera, a gente conversou com ele aqui, com o Abdias Cidrão, apresentador do programa Cantar e Bem, foi vereador por 3 mandatos, contou sua história de vida. E aí, para você que está acompanhando a gente aí, de algum interior, que acha que não dá para chegar, dá. A gente sempre tem contado histórias de pessoas aqui que criaram a oportunidade, não esperaram a oportunidade bater a porta. Eles foram atrás, venceram, e a gente está contando a história dele. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Lembrando sempre que a gente trabalha em nome de Bet Sports BR, a melhor casa de apostas da cidade e da região. Esse foi o Agora Podcast de hoje. Deixe seu like, muito obrigado. E aí, Abdias, deixe suas palavras finais aí para a galera que está ali acompanhando, de incentivo também, para aquela galera que está pensando que não vai dar. Eu fico muito, quando eu olho assim, um cara com iPhone, né, chorando porque o Free Fire não está pegando, porque a internet caiu, eu fico, rapaz, você não sabe o que é vida, não. Deixe suas últimas palavras aí pra galera nesse Agora Podcast de hoje. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite de vocês. Talvez vocês não imaginam, mas vocês estão me oportunizando contar toda a minha história de vida pela primeira vez, assim, para que as pessoas possam assistir, porque eu sempre dei muitas entrevistas e tudo, mas sempre sobre aquilo que a gente fazia, né? Então, as pessoas conhecem a minha história política, mas não conhecem a história do cidadão Abdias Cidrão, né? E vocês me oportunizaram isso aqui, contar essa história. Eu fico muito grato por isso. E a você que está aí nos assistindo, é como o Bruno falou, não desista da vida assim com tanta facilidade, não. Não pense que você não é capaz de vencer na vida, de ter sucesso na vida. Todos nós somos aquilo que nós queremos ser. Eu contei aqui a minha história, certo? Se você quiser tomar isso como exemplo, pode tomar, mas você pode construir a sua própria história. Não desista, persista, porque você é o dono da sua história e ela será contada da forma que você quiser. Agora, se você desistir, quem é que vai contar a sua história? Tá certo? Obrigado pela audiência de todos. Esse foi o Agora Podcast de hoje, galera. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like e a gente tá indo. Valeu, tamo junto.